O 3i Atlas aparentemente soltou jatos de várias partes do seu corpo, como vocês podem checar aqui na imagem que o AviloWeb publicou no seu fórum. E aqui nós temos a imagem original, que foi tirado essa outra imagem de estudo, que a gente já vai chegar lá. Aqui a gente já consegue perceber vários jatos, né? Essa coloração mais clara que vocês enxergam aqui na imagem junto comigo, tá vendo? Ó? Seriam esses jatos, tá? E aqui seria realmente a imagem tratada para análise. Esses pontos brancos aqui seriam as maiores evidências visuais, né, dos jatos que o 3i Atlas teria se expelido. E aqui seria basicamente a direção dos raios e ventos solares, que estaria nessa direção aqui. Ou seja, o 3i Atlas lançou jatos para cima, para trás, né? Aqui a gente consegue perceber, enxergar essas manchas mais escuras. Inclusive aqui para frente, né, contra o raio solar, que é até mais curioso e peculiar de toda essa história. E o AviloWeb, ele vem sugerindo aqui nessa parte do seu fórum que essa estrutura é muito complexa e realmente incomum, tá? E dado esse grande número de jatos, aparecem muitas direções de aceleração não gravitacional relatadas no 3i Atlas, como foi discutido anteriormente. Inclusive eu fiz um vídeo completo sobre isso, que eu vou deixar no card para você clicar e assistir, que complementa ainda mais esse vídeo aqui sobre o 3i Atlas, né? E isso requer que muito mais do que 10 a 20% de sua massa linear tenha sido ejetada perto do periélio. O que ele está dizendo aqui é que, na teoria, esses gases que o 3i Atlas vai soltando também são partes de seu coma. Então, na teoria, ele teria que perder massa. Ele sugere aqui que 10 a 20% de sua massa seja os fatores que nós vamos observar agora futuramente dessa perda de massa. Isso tem que acontecer se o 3i Atlas for um objeto natural, conforme nós conseguimos prever com a nossa ciência. E isso aqui mal aconteceu algumas horas atrás, essa publicação, já tem muita gente viralizando vídeo aí na internet com desinformação, falando que foram jatos soltados 3i Atlas com sondas para visitar a Terra, para explorar o nosso sistema solar. Pessoal, isso não tem nada a ver, o AviloWeb não comenta isso em nenhum momento do seu artigo, tá? Isso daqui ainda está sendo estudado de forma científica, podem ser gases naturais de um cometa, de um objeto que é interestelar, inclusive. Tudo isso sobre sonda, sobre assinatura tecnológica, é tudo especulação. Não existe ainda nenhuma comprovação científica, inclusive do próprio AviloWeb, que coloca em pauta muito dessas coisas, mas que sempre pesa para o lado de científica conhecida por nós seres humanos. Como eu disse aqui, a ciência que conhecemos é aplicada em objeto que não conhecemos, o que sugere que temos ainda muito que aprender dentro do espaço como um todo, inclusive para objetos naturais. Então isso é mera especulação, tá? Isso aqui ainda são jatos sendo estudados por cientistas, inclusive o próprio AviloWeb. Aí, no segundo aqui que ele mostra, essa aqui é uma outra imagem que saiu do próprio 3i Atlas, que mostra um jato muito agressivo para trás. O Sol estaria nessa posição aqui, tá? Ele não deixa isso explícito aqui, mas deu a entender, porque depois ele comenta que esse jato aqui é contra o Sol, o maior jato é contra o Sol, tá? E isso aqui não é uma cauda, tá, pessoal? A cauda, ela tem uma formação mais linear, né? Ela fica bem linear e ela fica bem característica, bem bonita de se ver, né? Parece até um véu assim, ó, de noiva. E aqui não, aqui você percebe que ele tem falhas, né? Aqui tem uma grande parte espessa, daí depois vem um raio, e aqui já não tem tanto, e é como se fosse um jato que saiu assim e foi ficando para trás, né? E na frente também, em direção ao Sol. E por incrível que pareça, ele até comenta aqui no seu artigo que o Sol estando nessa direção, esse jato expelido para frente foi muito grande, muito agressivo. Aqui ele até comenta, ó, a imagem mostra 2 jatos anticauda estendendo-se por 10 minutos de arco em direção ao Sol, acompanhados por um jato colimado mais longo, que é esse jato aqui, ó, que eu falei para vocês. Então o que ele deixa explícito aqui é que esse jato seria em direção ao Sol. Aqui teria um menorzinho, tá vendo? Uma manchinha menor, e aqui outro maior, que ele fala que são 2, né? E aqui um colimado maior, tá? É o que eu expliquei aqui agora há pouco, que se estende para longe do Sol até uma separação angular de 30 minutos de arco, aproximadamente de diâmetro do Sol ou da Lua, né? Que é isso aqui, ó. Essa fumaça maior, que fumaça, né? Tô dizendo porque parece uma fumaça, mas é só uma exemplificação visual, tá, pessoal, que eu falei aqui. Então, a distância atual do 3i à Terra, ele explica, né, mais ou menos o que eu expliquei aqui, e que ele fala, inclusive, nesse artigo, um ponto muito importante, que 19 de dezembro de 2025 seria o ponto mais próximo do 3i Atlas na Terra, e que seria importante demais os telescópios Hubble e Webb, que são hoje a tecnologia maior que a gente tem, né, digamos assim, de captura de imagem,
ficar antenado para capturar as imagens desse objeto, porque aí a gente vai ter mais condições de estudo em cima de um objeto interestelar e a gente vai conseguir entender um pouco mais do que está acontecendo com ele. Aplicar a nossa ciência, que a ciência é conhecida, num objeto que ainda é novidade para o ser humano, um objeto interestelar, muito mais velho que o próprio Sistema Solar. Então, basicamente, ele coloca isso aqui como atenção, para a gente ter todas as atenções de tudo que a gente puder capturar de imagem nesse dia, será muito importante para o futuro científico desses objetos, né? Que se caso, tá, é uma observação que ele está colocando aqui, eu vou ler o trecho para vocês, se no entanto considerarmos a possibilidade que os jatos emanados do 3 Atlas estejam associados a propulsores tecnológicos, a perda de massa necessária pode ser uma de 2 ordens de magnitude menor com tecnologia criada pelo homem. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que se esse objeto tiver realmente uma assinatura tecnológica e que essa propulsão foi devido a uma assinatura tecnológica, que realmente eles teriam condições de fazer ejeção, né, por esses fluxos sem perda de massa. É isso que ele está falando aqui, tá? É uma suposição, não existe comprovação nenhuma. Ele coloca isso como observação dentro dos artigos, pesando mais pro lado científico, tá, pessoal? Então, tudo isso ainda é especulação. E se tudo isso não bastasse, né, pra gente chegar agora aqui, ó, um novo objeto quase interestelar, vocês vão entender por que eu vou explicar, que foi chamado de C2025V1, está relacionado com o 3 Atlas, então ele colocou aqui, né, no fórum dele, no Medium. Pessoal, todos esses artigos eu vou deixar no link da descrição como fonte, e para quem quiser ler tudo na íntegra, é só clicar lá e acompanhar, tá bom? Sem problema nenhum, vai estar na descrição aqui do vídeo. Ele comenta que ele foi descoberto agora, e ele coloca em pauta a possibilidade desse novo objeto ter realmente algo correlacionado com o 3 Atlas. Por quê? Porque ele já começou a apresentar algumas anomalias, principalmente a cauda, né? O Sol estaria aqui, desse novo objeto, essa aqui é a primeira imagem desse objeto novo, né? O C2025V1, e o Sol estaria vindo daqui para cá, ó, né? Com essa faixa solar aqui de ventos solares e aquecimento. Logo, a cauda deveria estar formando aqui, o que já não é visível nessa primeira foto do objeto. Então, ele já contempla algumas anomalias que sugere que ele tenha indícios similares ao do 3 Atlas. Além do que, existe a possibilidade desse objeto ter fragmentado do 3 Atlas. Pode acontecer durante o periélio, eles ainda estão investigando o que pode ser. Mas também pode ser, que ele até comenta aqui no seu próprio artigo, que esse objeto pode, provavelmente se originou da nuvem de Oort, na periferia do Sistema Solar. A periferia do Sistema Solar é cheia de objetos e ele simplesmente pode ter se originado de lá, e eles não descartam essa hipótese. Antes de definir se ele é interestelar ou não, eles precisam cortar essa hipótese daqui de ter vindo dessa origem. Se isso for eliminado, aí sim podemos bater o martelo de que mais um objeto interestelar adentrou o nosso Sistema Solar. E esse objeto teria simplesmente desaparecido do espaço. Como assim? Acabei de receber a informação aqui, tá, pessoal? Tava gravando o vídeo, falei, não, opa, vou colocar isso aqui no vídeo, de que esse objeto simplesmente sumiu. Ele tava lá, e aí os astrônomos que estão observando ele simplesmente não estão encontrando mais. Mas isso tem, porém, uma vírgula muito grande. Astrônomos amadores estão comentando que observá-lo agora está com maiores dificuldades, não estão conseguindo capturá-lo nas imagens, mas aí tem um ponto importante. Astrônomo amador utiliza equipamentos não tão robustos como observatórios estruturados para tal feito. Então, olhar para o ponto específico onde esse objeto está, em determinados dias e horários, pode ser muito dificultoso dependendo do equipamento, dependendo do ângulo, dependendo de muita coisa. Então, isso justificaria o desaparecimento, entre aspas, que não foi um desaparecimento, né? Mas talvez uma dificuldade ali de observar o objeto nesse momento. E que tem gente ainda falando que ele sumiu e tem correlação com o 3 Atlas e tudo mais. Mas isso não tem dado científico comprovado nenhum, pessoal, nenhum mesmo. São todas especulações. Estamos aguardando novas informações de dados científicos de laboratório e observatórios com novas imagens. Aí sim podemos comentar algo mais assertivo nos próximos momentos aí, quando chegar informações sobre esse objeto. Então, a informação que nós temos é essa, que existe a dificuldade de observá-lo, mas não quer dizer que ele realmente sumiu de lá. E ainda ele comenta aqui, inclusive, que esse objeto está inclinado a 113 graus em relação ao plano da elíptica dos planetas, e ele segue um plano orbital quase perpendicular à órbita do 3 Atlas.
de forma semelhante ao 3 Atlas, não apresenta uma cauda comentária nítida, que foi o que eu expliquei aqui. Então essas são as duas, digamos assim, primeiras anomalias desse novo objeto, né? Inclusive ele deixa bem aqui em negrito, o C2025V1 não está relacionado com o 3 Atlas se não utilizou propulsão não gravitacional. Ou seja, ele só vai ter correlação com o 3 Atlas direto se ele recebeu propulsão não gravitacional, ok? Então ele já deixa isso muito bem explícito aqui, inclusive no seu artigo. Ele também comenta nesse artigo sobre os jatos, que a gente acabou de ver, né? Pelo menos 7 jatos, dado que um grande número de jatos aparece em direção oposta à aceleração não gravitacional relatada para 3 Atlas, né, que está todos os artigos aqui, requer que muito mais do que 10 a 20% de sua massa inicial tenha sido ejetada perto do periélio, que foi aonde ele chegou mais perto do Sol, superaqueceu, e na teoria ele perdeu muita massa. Apenas uma fração dessa massa ejetada carrega um excesso de momento em uma direção preferencial. Portanto, a nuvem de detritos ao redor do 3 Atlas deve conter uma fração substancial de sua massa inicial, caso se trate de um cometa natural que se desintegrou perto do periélio. Isso, o Avi Loeb deixa 3 hipóteses principais na mesa. A primeira é a explicação científica de que um objeto interestelar muito mais antigo que o próprio Sistema Solar tenha muito a nos mostrar mais do que imaginamos, onde aplicar a ciência humana, que é a ciência que conhecemos, em algo que não conhecemos, justificaria todas as anormalidades, as anomalias desse objeto, já que temos muito a entender e conhecer sobre o próprio universo que habitamos. A segunda hipótese é que esses objetos interestelares que estão chegando no nosso sistema solar tenham vindo de alguma região interestelar, são fragmentos dessa região que estão adentrando o nosso sistema solar, por isso que eles têm essas anomalias que se correlacionam, que são parecidas. Isso seria uma das explicações. A terceira é que tudo isso não passa de coincidência, que seria extremamente rara, mas totalmente possível. E existe uma quarta hipótese que seja no mínimo provocativa, de talvez algum ou mais desses objetos que estamos detectando não tenha uma origem natural. Isso explicaria simplesmente todas essas anomalias que ele vem levantando em seus artigos. Ele não está afirmando, isso é apenas uma provocação científica. Ou seja, estamos vivendo talvez um momento histórico, observando 2 objetos interestelares no nosso sistema solar simplesmente de uma única vez. E você, o que você acha? Você acha que esses objetos, tanto 3 Atlas quanto C2025V1, possam ter origem não natural? Qual é a sua opinião? Comenta aqui que eu quero saber se essas anomalias que vêm crescendo, que vêm surgindo, inclusive no 3 Atlas, você está acompanhando, você já se inscreveu no canal, você já ativou o sininho, porque assim você não perde notificação de nenhum vídeo que sai aqui sobre o 3 Atlas e qualquer conteúdo científico para você poder acompanhar. Então já aproveita, ativa o sininho e deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda eu a trazer conteúdos cada vez melhores para você. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!